Continuando, vamos falar um pouquinho agora, terminamos a explicação teórica do balanço patrimonial. Eu imagino que você deva estar com algumas dúvidas, muitas inseguranças, porque são muitas informações novas para você. Vamos agora dar uma olhada em alguns esquemas e uma situação de uma empresa verdadeira, para ver se nós compreendemos, conseguimos compreender o que está ali escrito na demonstração contábil, entendida como a mais importante, né, pelos profissionais de contabilidade, pelos cientistas contábeis, né, digamos assim, né? Então, a primeira coisa, principais contas do balanço patrimonial. Então vamos olhar, ativo circulante, nós temos então disponível, caixa e equivalentes de caixa, o mais comum é bancos, né, ou aplicações financeiras de liquidez imediata. Nós temos contas a receber, normalmente as empresas, essas contas a receber, elas são operacionalizadas por meio de duplicatas, como o professor explicou, duplicatas a receber. Como essa duplicatas a receber, muitas vezes elas têm um índice de não recebimento, é feita uma provisão para devedores duvidosos ou provisão para crédito e liquidação duvidosos para chegar nas contas recebíveis corretas. Depois nós temos os investimentos temporários, aplicações financeiras com prazo certo, vence daqui a 2 meses, 3 meses. Depois a gente tem os estoques e tem uma conta de ajuste do estoque quando o estoque que está contabilizado na empresa tem um valor superior ao valor de mercado. Então é feita uma provisão para ajuste a valor de mercado. Isto é comum? Não, pessoal, não é muito comum, não é o desejável, né? E outros créditos totais, por exemplo, tributos a compensar, tributos a recuperar, outros que a empresa tenha direito, né? Tributos a compensar, a recuperar, porque é isso, né? Bom, para quem não sabe, né, uma empresa que exporta, Santa Catarina tem muitas empresas exportadoras. Ela não é tributada pelo ICMS, por exemplo, nem pelo IPI. Ela não é tributada, mas quando ela compra o produto que ela fabrica para exportar, ela mantém o direito de crédito. Tem crédito ICMS. Para quem não sabe, o ICMS é um imposto não cumulativo e você, quando vende, tem que pagar 17% do ICMS, mas quando compra você abate o ICMS que você pagou. Então você só paga a diferença entre um e outro, né? Então, como essa empresa não recolhe ICMS quando vende para o exterior, ela fica com um crédito, um direito a receber, tá? Que ela vai bater mais na frente em outra operação que ela fizer. E é isso aí, tributo a compensar, tributo a recuperar. Lá do lado do passivo circulante, então nós temos tipicamente fornecedores a pagar, obrigações fiscais a recolher. O que é isso? Obrigações com fisco. São tributos a recolher. ICMS a recolher, ISS a recolher, IPI a recolher, imposto de renda pessoa jurídica a recolher, contribuição social sobre o lucro, contribuição patronal previdenciária e assim vai. Temos salários e ordenados é a mesma coisa a pagar, né? Duplicatas descontadas, né? Duplicatas descontadas é aquela duplicata a receber que a empresa foi lá no banco ou numa financeira e diz: eu preciso de dinheiro agora. E aí o que ele faz? Ele antecipa o dinheiro tu entra no caixa e a empresa fica devendo esse dinheiro em tese, porque se a pessoa o cliente que não pagar essa duplicata, aí ela tem que honrar, como se fosse uma dívida, né? Vamos apagar aqui, que deu uma... Bom, empréstimos e financiamentos a pagar, né, de curto prazo. Debêntures, olha, apareceu isso aqui, debêntures são títulos emitidos por sociedades anônimas, e esses títulos emitidos por sociedades anônimas têm um prazo certo, normalmente é longo prazo, e um juros associado, pagam juros e às vezes participação no lucro, depende, né? Aqui tem uma continha de ajuste chamado juros a transcorrer, ou seja, juros que estão embutidos nesses empréstimos e esses financiamentos, que eu não vou pagar se eu quitar a dívida e o empréstimo agora. E também, às vezes, né, juros que estão contidos aqui no debênture emitido pela empresa, que eu não vou
pagar se eu quitar essa debênture agora, se a empresa pagar a debênture agora, tá? Bom, aqui no longo prazo também tem empréstimo, financiamento, debêntures, como explicando, e juros a transcorrer. Existem também provisões, ou seja, dívidas que podem surgir e que a empresa faz uma provisão, tipo assim, eu reconheço que pode surgir esse problema, essa dívida no futuro. Por exemplo, os empregados entraram na justiça contra a empresa com um 13º que não foi pago, umas férias que está sendo devido a alguma coisa assim. E a empresa disse, eles vão ganhar, só que eu estou postergando quanto posso. Então o contador faz uma provisão, reconhece que aquela dívida vai aparecer uma hora, né? Então é isso, essa provisão seria isso. Lá no ativo não circulante, isso aqui está separado assim para caber, né, para não ficar muito pequeno. No ativo não circulante, como vimos, nós temos no realizável de longo prazo duplicados a receber, mais do que após um ano, ou o ciclo operacional. Investimentos temporários de longo prazo, créditos e valores a receber, de acionista, de diretores, de coligadas e controladas. Bom, eu falei de acionistas e diretores. Empresas coligadas, empresas controladas, são empresas também que têm uma relação quase que familiar com a empresa que está sendo alvo aqui. Então, quando há uma relação, um contrato de empréstimo, de passagem de dinheiro entre empresas coligadas e controladas, é como se fosse empréstimo de pai para filho, por isso são classificados no realizável de longo prazo. Pelo mesmo motivo que aqueles empréstimos, né, que a empresa fez e tem dinheiro a receber do sócio ou do diretor, como o professor explicou na videoaula precedente aí. Temos investimento, participações permanentes em outras companhias, obras de arte, terreno, imóveis. Temos imobilizado, terrenos, imóveis usados, né? Ó, cuidado aqui, né? Sempre, você já entendeu. Terreno e imóvel que usa no negócio é imobilizado. Que só existe para fins de investimento é investimento. Máquinas, equipamentos, veículos, móveis do tecido, depreciação acumulada de bens permanentes, máquinas, equipamentos, veículos, móveis, utensílios. Imóveis também. Terreno não deprecia. Terreno desvaloriza, não é depreciação, é outra coisa. E temos também intangível, marcas, patentes, fundo de comércio, goodwill. Fundo de comércio, quando uma empresa compra um ponto comercial, fundo de comércio é isso, é o ponto comercial, né? Paguei pelo ponto comercial. O ponto é alugado, mas a empresa diz, eu quero parar de trabalhar aqui, mas tem um fluxo de gente que vai, tem negócio ali. E quando o cara vai sair do aluguel, ele vende, eu saio do aluguel se tu comprar de mim. Aí há uma relação, um contrato ali e há a compra, esse fundo de comércio aí, também conhecido como goodwill, também conhecido como intangível, tá? E a gente tem a amortização acumulada associada a esse fundo de comércio, associada a essas marcas e patentes, eventualmente, associada àquelas direitos de propriedade, direitos de exploração, como o professor falou, né? No patrimônio líquido nós temos o capital social subscrito, né, contratado, temos o a integralizar, temos as reservas, lucro acumulado, lucros do exercício e podemos ter um prejuízo acumulado como um redutor, né, em síntese. Lá no livro do Marion nós temos esse esqueminha aqui, o circulante. O que são circulante? Apareceu uma palavra diferente, disponibilidade. O que é disponível? É caixa e equivalentes de caixa, bancos, aplicações financeiras e assim por diante. Tá? Nós temos títulos e valores imobiliários, né, que são aplicações financeiras, temos contas a receber de clientes, temos estoques. No não circulante temos realizável de longo prazo, capital que gira no longo prazo, depois de um ano, um ciclo operacional. E temos as contas de ativo permanente, os subcontas, subgrupos de ativo permanente, ou seja, o recurso permanece na empresa, como investimentos, imobilizado e intangível. Lá no circulante, no passivo circulante, temos tipicamente fornecedores, tributos a pagar e a recolher, veja, pagar e a recolher. Tem uma pergunta sobre essa diferença, né? Nós vamos comentar isso mais para frente, pessoal. Temos empréstimos a pagar, contas a pagar em geral, né? No não circulante temos os exigíveis de longo prazo, empréstimos e financiamentos de longo prazo.
No patrimônio líquido temos capital, reservas e prejuízos acumulados. Se tiver prejuízos acumulados, é uma conta redutora negativa. Aqui temos um outro esqueminha do balanço patrimonial com as mesmas contas. Vejam, não tem... O que tem aqui para a gente aprender, né? Nós temos aqui, por exemplo, ativo intangível, marcas e patentes, concessões. Lembra que o professor falou de concessão de uso de estrada e tal? As estradas concedidas, softwares que não tinha aparecido ainda, ó, como ativo intangível. A gente tem aqui caixa, bancos, conta movimento, investimentos temporários, né? Disponibilidades. Veja, esse investimento temporário que está aqui, necessariamente caixa é equivalente de caixa, necessariamente ele tem que ter liquidez imediata. Quando a empresa quiser, ela pega o dinheiro, tá? Contas a receber. Vejam que apareceu aqui um termo que a gente não tinha visto, construções e benfeitorias. A construção e a benfeitoria é uma melhora, né? Uma melhoria num imóvel. Quando ela está sendo feita com o objetivo do negócio da empresa, ela é classificada como imobilizável. Passivo circulante. Essa aqui nessa classificação colocou os impostos e as contribuições a recolher como a mais exigível, depois salários e férias, depois fornecedores. Provavelmente o fornecedor aqui é um fornecedor. Os fornecedores eles não são acionados, né, toda semana, eles são acionados de vez em quando, né, a cada 2, 3 meses. Aí faz sentido ficar depois de salário e de impostos a recolher, né. Lá no patrimônio líquido, o que temos? Capital subscrito, capital a integralizar, reservas de capital. Mas são detalhes aqui, a gente vai aprender em determinadas situações mais à frente. O que são reservas de capital? Né? Contribuição do subscritor, alienação de partes beneficiárias, bônus de subscrição, correção do capital social. Ajuste, avaliação patrimonial, reservas de lucro, ações de tesouraria, prejuízos acumulados. Apareceram nomes assim diferentes, né? Mais técnicos. Isso mais para frente a gente pode vir a comentar. Agora não é interessante. Reserva de lucro a gente falou, prejuízos acumulados também. Vamos olhar um balanço patrimonial de uma empresa de verdade? Nós temos essa aí da Bunge, de 2008, já está um pouquinho antiga, mas serve para fins didáticos, né? Isso foi publicado no jornal. Assim, não, eu acho que isso aí a fonte até é do livro, né, do Zé Carlos Marion, né? Assim como eu estou olhando aqui, a gente não consegue enxergar, né? Está muito pequenininho, né? Mas aparece ali, se você olhar, o balanço patrimonial, que é o nosso objeto de estudo, está aqui. E ele colocou o ativo em cima, o ativo está aqui, e o passivo e o patrimônio líquido aqui embaixo. O passivo e o patrimônio líquido aqui. Passivo exigível e patrimônio líquido aqui embaixo. E o ativo está lá em cima. Aqui desse lado tem a demonstração do resultado do exercício. É assunto de outra aula, tá? E aqui, se você olhar, você tem uma comparação do ano mais recente e do lado o ano mais antigo, como deve ser publicado o balanço patrimonial. Vamos aprofundar para entendermos? Está aí, o professor recortou aqueles dois pedaços, colocou um do lado do outro para você compreender. Vamos olhar a situação da Bunge. Primeiro, ela sai de um ativo circulante de 1.891.000, aqui não fala se é em milhares, fala milhares, então é 1.891 para 2.466, bom, né? Vamos olhar a caixa, equivalentes de caixa e banco, caiu, ó, de 40 para 23 milhões, né? Vamos olhar estoques, subiu bastante, de 560 milhões para 1 bilhão, tá vendo? Imposto a recuperar, partes relacionadas, né? Poderia estar lá não circulante, seria mais lógico, né? Outras contas a receber, tá? Aplicações financeiras está aqui. Aplicações financeiras aumentou, ó, 17 para 31. Se a gente somar esses dois, para a gente considerar que aplicações financeiras aqui é de liquidez imediata, ou seja, caixa equivalentes, a gente tem 31 e 23 dá 55 milhões, e aqui nós temos 57. Então caiu, mas caiu pouco.
Só que o dinheiro saiu de caixa e bancos e foi para aplicações financeiras. Realizável de longo prazo, o que temos? Impostos a recuperar, como o professor falou, empresa exportadora, contas a receber de clientes, temos partes relacionadas e os valores associados. Ó. Investimento em controlados e coligados, ou seja, ações de companhia, não tinha nada, e a Bund comprou 26 milhões, né? 26 milhões. Acho que é isso aí. Ágil na aquisição desse investimento. Imobilizado, intangível, não tá destrinchado. Mas a empresa aumentou o seu imobilizado, ó, de 838 para 941 milhões. Né? E aumentou também o intangível. Vamos olhar a dívida, se tem coisa ruim aqui na dívida, fornecedores do país, fornecedores do exterior, de 1 bilhão e 200 para 1,900, são as contas mais relevantes, né? Aqui vamos anotar, olha aqui como é alto esse valor da dívida de curto prazo. A dívida de curto prazo sempre é um problema maior, porque essa a gente tem que pagar. Se a gente não pagar, a empresa que vende para nós pode nos protestar em cartório, dizendo que a gente não pagou, entrar na justiça e pedir a nossa falência. Né? A empresa que a gente administra, no caso. Né? Vamos ver a dívida de longo prazo, se tem dívida grande? Não tem. Ó. Empréstimo de financiamento, ó, tinha bastante, não tinha quase nada, 2 milhões, e aí terminou 2007 sem nada. Tem algumas provisões de contingência, de benefícios fiscais, né? Outras a pagar, não tem dívida de longo prazo. A dívida maior dele está aqui. Né, de 1 bilhão e 200 para 1 bilhão e 900. Vamos olhar o patrimônio líquido para ver como é que é. O capital social realizado pelo sócio era 2 bilhões e 200, continua igual. Vamos ver lucros acumulados, reserva de lucros. Então a gente pode entender que a reserva de lucros são os lucros que vão sendo acumulados ao longo dos anos. Olha, era 54 milhões e baixou para 50 milhões, ou seja, no exercício 2007 a empresa teve prejuízo, porque baixou os lucros acumulados. Vamos ver se é verdade isso? Vamos ver se é verdade. 2007, aqui está dizendo que não, aqui está dizendo que o resultado é positivo, 68, embora não parece ser positivo, 68 milhões. Então onde é que está a diferença? Que estranho. Tem alguma coisa aqui que não está batendo aqui, mas, enfim, na videoaula fica difícil a gente encontrar essa diferença. Balanço patrimonial, ó, tem que fechar sempre. Saiu o ato passivo, 2006, 4.471. 4.471. Passou para 5.193 bilhões. 5.193 bilhões. Houve um aumento das origens e um aumento das aplicações, né? Assim distribuídas. O que está estranho aqui, como o capital social ficou igual, a reserva de lucro baixou, então deve ter havido uma distribuição de dividendo, né, para baixar a reserva de lucro. Outras contas a pagar, talvez, né? Aumentou bastante, 129 para 154. Talvez tenha saído alguma coisa de reserva de lucro para distribuição adicional, porque a empresa teve lucro e aquele lucro que teve não aumentou o patrimônio líquido. Né? O patrimônio líquido, olha, ele era 2 bilhões 258, passou a 2,254. Ele praticamente está estável, baixou aqui de 8 para 4. Então, todo o lucro obtido, que eu dei uma olhadinha ali por cima, né, eu acho que a DRE não está aqui, todo o lucro obtido ele foi distribuído para os sócios e ainda foi distribuído alguma reserva adicional aqui, né? Porque as reservas caíram, né? De 54 para 50 milhões, está ali, né? O professor sinalizou. Vejam a análise que dá para fazer num balanço patrimonial de uma companhia, né?
dá para fazer várias análises, e esse é a cara. É claro que o objetivo do curso de administração empresarial, da contabilidade financeira no curso de administração empresarial, é que você, futuro administrador, tenha condição de fazer essas análises que o professor está fazendo, né? E ver se a empresa está bem, está mal. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Depois a gente comenta sobre isso. Veja só, o ativo circulante da empresa é 2 bilhões e 400. O passivo circulante da empresa é 2 bilhões e 600, ou seja, as bens e direitos que vencem até um ano estão menores do que as obrigações financeiras que vencem até o ano. E o problema, o professor já indicou, está aqui, dívidas com fornecedores do exterior. Ela devia 1 bilhão e 200 e passou a dever 1 bilhão e 900. Não é empréstimo, é com o fornecedor, fornece o material que a Bunge Fertilizantes usa no seu produto acabado para vender, né? Ok? É isso, né? A situação financeira de curto prazo dela não está boa. Bom, essa explicação da situação da empresa pode ser feita, essa explicação será feita na próxima videoaula, nas duas próximas, quando a gente tratar sobre análise econômica e financeira de empresa. Neste momento em que a gente termina o balanço patrimonial, é conveniente falarmos sobre alguns indicadores que podem ser aplicados no balanço patrimonial para termos uma indicação da situação financeira e econômica da empresa. E isso será explicado na próxima videoaula.